a vacinação em matrizes contra a coccidiosis realmente começou em 1990, nessa época. Claro, com produtos importados. ¿Por quê? Porque nessa época já o produtor sabia que tinha problemas de falta de eficácia dos anticoxidianos que utilizavam para proteger a matriz da coccidia. Falhavam bastante por resistência. Então, a vacinação foi uma alternativa boa. Só que os produtos, repito, não eram do melhor, mas eram melhor do que usar drogas anticoxidianas. Então, devido a isso, começaram a vacinação. E foi indo, entraram vários produtos internacionais, Estados Unidos, Canadá, Checoslováquia, Europa, e com isso estava o produtor nacional usando. Mas tinham problemas que, de qualquer maneira, eles resolviam de acordo com as instruções técnicas dos veterinários. Hicimos nossa vacina precisamente mais segura. Isso nos custou mais trabalho no desenvolvimento da vacina, porque isolamos, buscamos cepas de menor virulência, a mínima virulência possível. Então é Biocoxivet R, que significa reprodutora. Então você está nessa gota, que já está a medida, contém as 7 cepas, as 7 espécies, perdão. Aí, já. A um nível adequado de cada uma, porque não todas são iguais. Então você infecta essa ave com as 7 espécies e começa a sua reprodução. 5 a 6 dias depois, 4 a 6 dias depois da infecção, cada uma dessas espécies de coccidia se multiplicam e se eliminam nas fezes. Então, mas só que não são infecciosas. Precisam passar por um processo de esporulação, chamado de esporulação, para tornar-se infecciosas. Demora de 1 a 3 dias. De 1 a 3 dias, dependendo da espécie, dependendo das condições da cama, etc. Mas isso é. É precisamente aí que começa então o que chamo de reciclagem, reinfecção da ave com as mesmas oocitos que nós dimos, só que magnificados. Já não são poucos, a vacina tem poucos. Inicia o processo. Então eles estão no chão, comem do chão, reinfestam, só que já não medida. Já não está medida. Então pode ser que sejam muitos oocitos e poucos oocitos. Se são muitos oocitos e são de cepas virulentas, como são da concorrência, causam precisamente a doença e a mortalidade, a morbilidade. Aí que o pessoal fica assustado e tem que medicar para parar o surto. Não se aplica isso. Nossa é muito segura. Não tem esse... Pode comer o que quiser do chão e não vai causar essa reação vacinal, chamada de reação vacinal. Então, essa é uma das coisas que precisamente o consumidor brasileiro tem gostado muito de nós e nos dá muita confiança em usar nosso produto cada vez que eles precisam usar, que é uma vacina obrigatória para proteger esse investimento de matrizes que são caras. E um ciclo tão curto, né? Um curto, exatamente. Então, já essa segunda reinfestam, já 5 dias depois já estão prontos, ou seja, para 16, 18 dias já deveriam estar imunes, porque se reinfestaram. Essa reinfestação ou reciclagem é super importante, não apenas para nós, é para toda a vacina anticoccidiana. Só que para nós é muito seguro, para nossa vacina é muito seguro essa reinfestação. Não causa problemas, não causa reações. Perfeito. Então, isso é o que eu gosto. Agora, imunidade então é rápida, uniforme e permanente. E é contra todas as 7 espécies de coccidia. O seja, uma vacina multivalente, que não existe reação vacinal com nossa vacina. Foi precisamente uma das coisas que o consumidor gostou, que é seguro. Quando você menciona a reação vacinal, o que pode ocorrer? Morbilidade, ou seja,
perde apetito, Uhum. tem sintomas de doença entérica, estamos falando de intestino, entérica, perde o apetito, consume menos ração, pode chegar, se é muito severa, algumas dessas espécies podem causar mortalidade, se tem sangue nas fezes, e morre. Pode estar 1%, 2%, 3% de mortalidade. Uma matriz a um dia de idade, $5. Nossa. Ou seja, R$15 a taxa de hoje. Uhum. Com o macho acrescentado são como $6, $6,50. A um dia de idade. Imagina se morrer uma delas. Nossa. Uma delas morre, então é muito dinheiro que perde. Porém, maior potencial econômico dela é em postura. Porque cada uma delas vai produzir mínimo 150 pintinhos. Sim. Que é o que vai dar o dinheiro ao pessoal que produz as pintinhas. Nós falamos sobre as necessidades da ave de matriz, que é imunidade rápida, Uhum. segura, e de amplo espectro, Uhum. e de acção prolongada, ou seja, para toda a vida da ave. Ok. Porque a ave matriz vive por 64, 68 semanas, então tem que estar protegida a través de toda a sua vida produtiva. Já no frango de corte é diferente. Frango de corte se pode utilizar as cepas utilizadas na vacina de matriz. Porque embora sejam de menor virulência, a maneira que se criam os frangos de corte, a alta concentração de animais, vão a ter precisamente muitos oocistos na cama. Uhum. Então, nossa vacina é totalmente atenuada. 5 espécies atenuadas todas elas, ou seja, não vão causar doença nunca. Então, são 5 espécies que nós temos incorporadas na nossa vacina. Ok. Quais E são? essas espécies foram incorporadas porque precisamente quando fizemos o levantamento epidemiológico de todo o Brasil, nos dimos conta que Quais eram em as... matrizes existem 7, em aves em frangos são 5, não 3. A concorrência só tem 3. Alguma delas tem 4, uma delas tem 4. Mas todos são 3. Por quê? Porque estão basados em dados totalmente desatualizados, de 1960, 1970, 1980. São os dados epidemiológicos dessa época, então acham que ainda. E claro, quando fazem alguma coisa recente, essas são as 3 cepas que causam lesões que você pode ver macroscopicamente. Nós utilizamos uma técnica no qual, embora você não veja as lesões causadas por mites e hipercox, detecta a presença delas, que é PCR. PCR pode detectar. Bom, é uma técnica de biologia molecular, que são especialistas nisso, não? Dr. Arthur Gruber, da Universidade de São Paulo, foi quem nos ajudou com isso. Ele desenvolveu umas meninas veterinárias em seu doutorado, e uma delas veio trabalhar conosco nessa época. Entendi. Então, essa doutora Sandra. Então, trabalhou com isso. Então, desde um princípio, nós trabalhamos com PCR, porque é muito difícil, inclusive para mim, totalmente, eu não poderia dizer, identificar as 7 espécies somente pelos métodos tradicionais. Impossível, com exceção de talvez uma. As outras é muito difícil. Eu tenho isso, Você pode adivinhar que tem isso, mas não pode ter segurança. Se você trabalha com cepas puras, não há problema, porque são puras. Mas essas você não encontra no campo. No campo você encontra uma mistura de espécies. Tá? E essas espécies não são, uma delas pode ser que em seu tamanho, que é tamanho, em sua anatomia, em sua morfologia, ela cruza para outra espécie. Não ficam específicas para ela, sino que tem cruzamentos. Por exemplo, uma grande também tem pequenas. São grandes ainda, mas são pequenas. E uma pequena tem grandes que se fazem, ou seja, não pode identificar, porque se cruzam em esses tipos. Já o prepatente é muito mais, mas esse é biológico.
Agora, você tem que fazer muitos testes para poder identificar por métodos convencionais. Mesmo assim, se você tem poucos oocistos de uma espécie em outra que é a maioritária, você não vai identificar. Mas PCR pode identificar que você tem uma contaminação. E desde um princípio nós utilizamos isso precisamente na fabricação da vacina, no isolamento das cepas, na identificação de cepas, e trabalhamos sempre com pura, graças ao PCR. É a parte máxima da minha carreira. Absolutamente uma grande satisfação pessoal poder desenvolver um produto que satisface 100% das necessidades do consumidor ou do produtor de matrizes no Brasil e Latinoamérica, onde tem entrado em países onde tem sido introduzido, também tem tido muito bom sucesso. Então, é uma grande satisfação poder fazer isso. O que as multinacionais, com toda a sua equipe de científicos com seu poder adquisitivo, sua infraestrutura de pesquisa, não puderam fazer. Então, nós, com a ajuda, claro, da Biovet, suporte econômico da Biovet e sua confiança na gente, podemos fazer. É uma grande satisfação, realmente. Esse é o máximo que eu tenho feito na minha carreira. Então, estou muito contente.